Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, quarta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. Amanhã, dia 29 de fevereiro, estamos no ano bissexto, teremos a missa de São Miguel Arcanjo, aqui da nossa igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. Vamos estar em oração, pedindo a intercessão de São Miguel, por cada um de nós, por esse momento em que estamos passando, esse momento turbulento, pedindo a São Miguel a sua proteção, a sua intercessão, para que essa tempestade logo passe e nós possamos viver como irmãos e irmãs que somos em Cristo Jesus. Queria convidá-los para estar aqui amanhã às 8 da manhã, ao meio-dia e às 19 horas, quando estaremos aqui em oração com cada um de vocês. Traz os seus pedidos, coloque aqui na caixa de pedidos de oração. Lembrando que essa semana estamos completando um ano das nossas partilhas diárias do Evangelho, essas nossas homilias, essas nossas leituras que fazemos da Palavra de Deus diariamente. Estamos partilhando o pão da Palavra. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 20, Mateus 20, versículos 17 a 28. Mateus 20, 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele é muito interessante, gente. Ele é muito sério, mas ao mesmo tempo engraçado. De repente, da maneira mais aleatória do mundo, eis que Jesus está lá falando, umas coisas muito sérias. Jesus está lá falando que ele vai ser morto, que ele vai ser entregue aos pagãos, que ele vai ser humilhado, vai ser crucificado. E eis que do nada aparece a sem noção essa senhora, a mãe
dos irmãos, dos discípulos irmãos, dos filhos de Zebedeu. E essa mulher completamente avulsa, sem noção, chega com um assunto que quebra o clima de Jesus. Jesus está lá compenetrado, focado no seu sofrimento, partilhando uma coisa muito importante, e eis que surge ela no meio, trazendo um assunto completamente aleatório, diria até destoante daquilo que Jesus estava falando. Ela cortou, ela quebrou o clima. Ela acabou com aquele momento de partilha do coração de Jesus, pedindo simplesmente para que os seus 2 filhos se sentassem, um à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Eu fico rindo, porque quantas vezes eu sou como essa mulher, não sei ler a realidade, não sei prestar atenção no momento, e levo para Jesus não aquilo que Jesus quer dizer, não aquilo que Jesus quer nos ensinar, mas a minha vontade, vontade pela vontade. Quantas e quantas vezes eu posso me comparar com essa mãe? E veja que o que ela falou, ainda por cima, trouxe um mal-estar, porque Jesus teve que parar de falar da sua paixão, sua morte, e se voltar para responder. Jesus até foi muito paciente e educado. Que se fosse outras pessoas, daria até um fora nessa senhora. E Jesus, então, explica para ela que não é possível. E, além disso, Jesus começa a ter que dizer para ela uma coisa muito importante. Aliás, Jesus olha para os 2 filhos de Zebedeu e pergunta: vocês estão capazes de beber desse cálice? E eles dizem que são. Eles não tinham noção do que se tratava exatamente isso. E mesmo se eu tivesse, da dimensão que é beber do cálice do sacrifício. E aí é muito interessante, porque esse assunto aleatório, ele quebra não só o clima, mas cria uma espécie de uma torta de climão, né? Ele serve uma torta de climão entre os apóstolos, que começam a discutir, ou seja, fugindo totalmente do foco daquilo que Jesus estava querendo falar, que era de se entregar, de se doar, que a glória de Deus passa pelo sacrifício, não é como a glória desse mundo. E aí Jesus, então, dá aquela lição para eles e para nós, que às vezes somos aleatórios, às vezes somos sem noção, às vezes não nos focamos naquilo que Jesus está falando, porque queremos simplesmente que seja feita a nossa vontade, não a dele. E Jesus fala: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quer se tornar grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Veja que o critério de Cristo é um. O critério daquela mãe, daqueles filhos e até um pouco dos apóstolos naquele momento era um pouco diferente. Fica a dica: ouçamos mais o Senhor. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.